glória ao nosso Deus, que alegria estar de novo com vocês, amém? Irmãos, Deus faz muitas coisas na nossa vida, mas quando a nossa vida está no centro da vontade dEle, Ele permite momentos como esse momento aqui. Eu não tenho dúvida de que Ele tem algo especial para a vida de vocês, assim como Ele tem na minha vida nesta noite, amém? O pastor perguntou aqui, quem não me conhecia ou não lembra, levante a mão por favor. Quero dizer uma coisa para você, você não perdeu nada, fica tranquilo. Agora, se você não conhecer Jesus, aí você está perdendo muita coisa, amém? Mas sem demora, pega a tua Bíblia, abra comigo na segunda epístola de João, é capítulo único, nós vamos ler do versículo 7 em diante. Como o pastor mencionou, fui pastor aqui na cidade de Ponta Grossa, ali mais específico no distrito de Guaragi, durante 7 anos. E pelas reviravoltas, hoje estou lá na cidade de Chapecó, tenho meu pastor Ricardo Bonfante, pastor da primeira igreja lá da cidade de Chapecó, conheci ele em 2017, e desde 2017 eu ia para lá quase todo ano, na igreja, fazer alguns treinamentos para liderança, e pela graça e permissão de Deus nós estamos juntos, e Deus tem nos direcionado e tem acontecido um grande mover de Deus no meio de nós. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e da palavra que Deus nos deu, que Deus tem nos direcionado, como caminhar, como viver nesse tempo chamado hoje, amém? A palavra de Deus, segunda epístola de João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Amém? Eu já vou orientar você, quando não der para dizer amém, você pode dizer ai. Ai também glorifica. Gideão disse ai, Isaías disse ai. E durante muito tempo eu tentei fluir de várias maneiras, tentando às vezes até fazer com que a igreja ficasse animada quando eu pregava. E não tem acontecido muito, principalmente nos últimos tempos. E lá na igreja os irmãos já estão acostumados já. Quando não dá para dizer amém, eles já estão acostumados a dizer ai, porque é assim a palavra na nossa vida, amém? Nós dizemos amém, glória a Deus, aleluia. Se nós dizemos ai, nós estamos recebendo também aquela palavra do mesmo jeito, amém? Outra coisa, não sei se já ensinei para vocês, quando eu tomo um pouco de água, porque na mensagem eu tomo bastante água, você pode tomar um pouco de glória a Deus e aleluia aí, amém? Vamos treinar? Aleluia, amém? Cada vez que eu tomar um pouco de água, você toma um pouco de glória a Deus e aleluia, amém? Só feche os teus olhos por mais um momento, levante as tuas mãos, abra o teu coração nessa noite. Eu sei que você já entrou aqui abrindo o teu coração através dos louvores, através da canção, mas abra o teu coração para ouvir a palavra nesta noite, a palavra do trono de Deus para o teu coração, que é o altar do Senhor nesta noite. Deus poderoso, Deus grande, maravilhoso, Deus Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de fidelidade. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Temos adorado ao Teu nome, temos engrandecido o Senhor através das canções. E como disse bem aqui o pastor João, o louvor, meu Deus, estava tão intenso, tão bom, que nem vimos a hora passar. Mas agora queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas assim aquilo que nós precisamos para cumprir com a Tua vontade, com o Teu querer nesses dias, porque nós cremos, Senhor, no mover
dos céus na terra, nesses dias que nós estamos vivendo. Eu creio num avivamento genuíno que está sendo gerado entre a sua igreja, entre os seus, entre aqueles que estão ouvindo, Senhor, a tua voz e entendendo esse tempo que nós estamos vivendo. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu querido, dando graças ao nosso Deus, aleluia. Irmãos, 3 coisas acontecem historicamente, tem acontecido nos últimos, a cada 100 anos acontecem 3 coisas. Se você for buscar na história da humanidade, você vai perceber que as coisas acontecem a cada 100 anos. Primeiro, uma pandemia. Se você for há 100 anos atrás, mais ou menos, sempre aproximado, você vai perceber que houve uma pandemia. Depois de uma pandemia, sempre acontece uma guerra. Se você for na história, você vai ver que depois da pandemia também, depois de 100 anos, aconteceu uma guerra. E depois da pandemia, depois da guerra, sempre acontece um avivamento. Diga comigo, um avivamento. E nós acreditamos profeticamente que nesses dias está sendo gerado um avivamento no meio da igreja. Você acredita nisso? Amém. Agora não basta apenas eu acreditar num avivamento que está sendo gerado, eu preciso querer fazer parte desse avivamento. Tem alguém aqui que quer fazer parte desse avivamento? Então você não deixa de glorificar ao Senhor, de abrir o teu coração, o teu espírito, para que o Espírito do Senhor nesta noite toque em você. Se Ele já tem tocado, para que te encha cada vez mais, para que te dê visões, para que renove os dons. Aleluia. Como diz um pastor amigo meu, você não está ligado, que quando você está ligado você não perde tempo, amém? Quando você está ligado você não perde um momento assim distraído, você glorifica, amém? Então cada momento que você tiver para glorificar, glorifica a Deus, amém? Eu sei que tem muita gente que anda pela rua glorificando, eu sei que tem gente que glorifica a Deus no seu trabalho, eu sei que tem gente que glorifica a Deus lá na sua casa, fazendo as suas coisas, mas esse momento que nos reunimos aqui é muito mais, porque esse momento nós estamos unidos em irmãos, e a Bíblia diz que quando os irmãos estão unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O óleo da unção vai descendo quando nós estamos unidos e unidos no mesmo propósito, na mesma fé, amém? Então se envolva nesse ambiente de adoração. O Espírito Santo está aqui para te renovar, para te encher, para te fortalecer. Irmão, eu não sei se você entende que o avivamento ele depende de nós, depende de mim, depende de você. E o Espírito Santo de Deus é o maior presente que nós podemos ter nessa vida, depois da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. É através do Espírito Santo que nós vamos permanecer firmes até o fim. É através dele que nós vamos chegar e viver o propósito que Deus tem para a nossa vida nessa terra. E é através dele que nós vamos permanecer fiéis até o fim. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso matar a minha carne. Como que eu mato a minha carne? Esquecendo das coisas que estão lá fora e entrando no mundo do Espírito, aproveitando cada momento para se encher da presença dele. E dentro do avivamento eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 4 coisas que acontecem, 4 marcas de todo o avivamento. Porque a gente fala de avivamento, às vezes as pessoas eles têm na cabeça que apenas, sabe, aquele mover de pular, de rodopiar, de dançar, de gritar. Não. Um avivamento ele transforma a vida das pessoas. Um avivamento transforma cidades inteiras, países inteiros. O avivamento ele muda o mundo. E nós cremos profundamente que um avivamento está batendo as portas, e a igreja precisa despertar para entrar e fluir nesse avivamento, porque senão vai ficar para trás. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando denominação, eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja, a noiva de Cristo nessa terra, e se não queremos ficar de fora, precisamos despertar, amém? Dá um cutucão no irmão e diga aí, precisamos despertar.
É tempo de despertar, é tempo de abrir os nossos olhos e enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele quer fazer através da minha vida. Então, primeira marca de um avivamento é princípio. Diga comigo, princípio. Princípio diz respeito à origem, é como tudo começa. E quando nós vamos pensar no início, no princípio, eu creio que todo mundo sabe o que a Bíblia diz em Gênesis 1:1. Primeiro versículo da Bíblia. O pai do meu pastor, do pastor Ricardo, pastor Ludovico Bonfante, completou agora, se eu não me engano, 77 anos. E ele toda terça-feira é ele que desce a lenha na gente lá. E aí ele pega no pé dos irmãos: você não sabe o que diz Gênesis 1:1? Como é que você me diz que leu a Bíblia? No princípio, criou Deus os céus. Por que a Bíblia não diz criou Deus todas as coisas? Deus não tem poder para fazer todas as coisas? Sim ou não? Deus tem poder para fazer todas as coisas. Ele não tinha poder para fazer assim no estralar de dedos e criar tudo de uma vez só? Por que é que Deus criou os céus e a terra? Porque os céus são referência para a terra. E nós precisamos entender isso, que a nossa vida aqui nessa terra precisa estar baseada nos princípios eternos, celestiais. Quando você quer entender a tua vida aqui na terra, você tem que olhar para o céu. Quando você quer descobrir o teu propósito nessa terra, você tem que olhar para o céu. Quando Jesus veio a este mundo, a sua mensagem, a primeira mensagem, quando ele chega para pregar, o que ele diz? É chegado a vós o reino dos céus. Quando ele vai nos ensinar a orar através da oração do Pai Nosso em Mateus 6, o que é que ele diz? Pai nosso que está nos... seja feita a tua vontade aqui na terra como é. Por quê? Veja o que a Bíblia diz. Abra comigo a tua Bíblia, se você puder, em Romanos capítulo de número 11. Aleluia. Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36. Romanos 11, 36. A gente canta isso aqui, mas tenha marcado na tua Bíblia, risque, rabisque se for preciso aí. Por isso que eu pedi para você abrir, para você riscar, rabiscar, deixar marcado aí, porque diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é por meio dele, o princípio é ele é o alfa, o ômega, ele é o início e o... Tudo começa nele. Se você quer descobrir a tua vida, se você quer entender o teu propósito, se você quer descobrir quem é você nessa terra, tudo começa nele. Todo avivamento começa nele. É uma entrega a ele, é uma rendição a ele. Eu me coloco diante dele, eu o recebo. Por isso que eu comecei lendo aqui a palavra de Deus na segunda epístola de João, aonde ele diz: nesses últimos dias muitos enganadores estão andando por aí e estão anunciando muitas vezes um evangelho que não é um evangelho cristocêntrico, que não tem Cristo como centro da nossa vida, um evangelho muitas vezes apenas de autoajuda. Irmãos, eu tenho algumas formações na área de desenvolvimento humano, com técnicas para se desenvolver, mas quando eu subo aqui nesse altar eu não posso usar isso aí, porque o altar não é para isso, é para pregar o evangelho e o evangelho de Cristo. Eu preciso estar aqui apresentando a vocês Cristo Jesus, que muda a tua história, assim como mudou a minha história, como muda a minha vida, muda a tua vida todos os dias. Ele é o centro. Se não for ele, não adianta nada. É como construir uma casa sobre areia. Ele é o princípio de tudo. Segunda marca de um avivamento, diga comigo: propósito. Fala forte, diga propósito. O que é o propósito? É entender por que eu nasci, por que eu estou aqui, por que eu vivo e pelo que eu estou disposto a morrer. Qual é o propósito da sua vida? Muitas vezes quando nós falamos de propósito, as pessoas já vão diretamente para um chamado específico, e não é. O propósito é aquilo que te faz acordar todos os dias, levantar todos os dias, se alegrar todos os dias, viver todos os dias.
é aquilo que vai te conduzir num caminho. Eu estou disposto a morrer por esse propósito. Não é apenas uma missão específica, todos nós temos uma missão específica, mas quando se fala de propósito, se fala de algo que foi gerado em Deus antes da fundação do mundo. Eu podia dizer para você que desde o ventre da tua mãe Deus te escolheu, mas Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. E quando você começa a aprender os princípios da palavra, quando você começa a aprender os princípios que são anunciados através do evangelho, através dos pregadores que têm compromisso com a verdade, esses princípios vão abrindo a tua mente e vão fazendo você entender que quando você aceita Jesus, você deixa de ser apenas uma criatura de Deus e se torna filho de Deus, amém? Você começa a entender que o Senhor te escolheu para um propósito nessa terra, que Ele colocou algo em você que não colocou em mais ninguém, porque você é único, e aquilo que você vai fazer nessa terra depende de você ouvir esses princípios e começar a aplicar esses princípios na tua vida. Porque toda vez que nós abrimos mãos dos princípios, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus: nós não queremos compromisso, quero viver do meu jeito, eu quero viver apenas na força do meu braço. E é por isso que nós quebramos a cara. Alguém mais aqui quebrou a cara, assim como eu, algumas vezes? E a gente precisa entender que quando se fala de princípio, ele não está falando da consequência, ele está falando da causa. Quando se fala de princípio, está falando da causa. Todo problema tem uma causa. Assim como toda história de sucesso, ela tem um começo. Então toda vez que nós quebramos a cara, nós precisamos entender a causa. O que levou a acontecer? O que levou àquela situação na nossa vida? Quando você entende a causa e você começa a mudar os princípios Deus, não da palavra, porque os princípios da palavra de Deus não mudam, amém? Mas quando você começa a olhar para a palavra e entender quais são os princípios que você não estava aplicando para acontecer aquilo na tua vida, e você começa a aplicar os princípios corretos conforme a palavra de Deus, você começa a encontrar o teu propósito de vida nessa terra. E quando você começa a encontrar o teu propósito de vida nessa terra, você começa a viver de forma diferente. E aí vamos para a terceira marca do avivamento. Diga comigo: alinhamento. O que é alinhamento? É quando você começa a, colocar em ordem a tua vida. Porque tudo que acontece na nossa vida, irmão, é por causa de ou cumprirmos os princípios ou não cumprirmos os princípios. Todo resultado da nossa vida é consequência disso, de viver ou não viver conforme os princípios da palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, aqueles que negam que Jesus veio como homem. Por que Jesus veio como homem à terra? Para mostrar para nós como nós devemos viver aqui nessa terra. Para mostrar para nós que podemos ser fiéis e cumprir o nosso propósito, porque Ele veio, foi fiel e cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. Mas quando nós começamos a observar os princípios, porque o Jesus mesmo disse: quem tem os meus mandamentos ou os meus princípios, esse tem a mim, e quem tem a mim tem o Pai que me enviou. Quando eu tenho os princípios em mim, eu tenho Jesus em mim, eu tenho o Pai em mim, amém? Agora, sem Ele, nós somos como uma árvore fora da raiz, cortada. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muitas árvores que foram cortadas. Tem muitas árvores se secando, inclusive no chão. Jó, ele fala sobre isso, mas ele diz assim, que é o cheiro das águas. Mesmo que uma árvore tenha sido cortada e no chão secar e envelhecer a sua raiz, ao cheiro das águas, essa árvore pode voltar a dar fruto de novo. Ela pode brotar de novo. Ela pode crescer de novo. Talvez você hoje se sinta como uma árvore caída, quebrada, porque não vê fruto, porque não vê resultado, porque não vê as coisas acontecendo na tua vida. Mas ao cheiro das águas tudo pode ser diferente. A partir de hoje, se você crer, em nome de Jesus. Irmão, o que é propósito? O propósito, quando você entende o que é você viver num propósito, é você fazer tudo o que você faz nessa vida para a glória de Deus, amém? Colossenses, abra comigo por favor. Eu não sei se está colocando aqui atrás, tá? Coloca Colossenses para mim então, por favor, 3, do 1 ao 4.
Eu vou perguntar uma coisa para você, irmão: o que é ser? Quem é mais espiritual? Um empresário ou um pastor? Um empresário ou um pastor? Quem acha que é empresário, levante a mão. Quem acha que é o pastor, levante a mão. Engano seu. Um pastor que não está no seu propósito pode ser menos espiritual do que um empresário que entendeu o seu propósito. Espiritualidade, estar em comunhão com Deus, é você viver o teu propósito nessa terra. Eu posso ser pastor, mas se eu não estiver cumprindo com o meu propósito, um empresário, qualquer um, pode ser muito mais espiritual do que eu. O nível de espiritualidade é medido através do quanto você tem comunhão com Deus e do quanto você faz a vontade de Deus nessa terra. Colossenses capítulo de número 3, versículos 1 ao 4, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A minha vida e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, é como quando o Jesus estava pregando e o povo começou a ir embora, e de repente os discípulos chegam: mestre, o povo está tudo saindo, ninguém está entendendo a tua palavra, está todo mundo fugindo. E o Senhor olha para eles e diz: e vocês também querem ir? Vão com eles. E aí Pedro entende: ah, Senhor, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? E quando Pedro entende isso, o Senhor olha para ele e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele entendeu o propósito quando ele entendeu que a vida dele estava em Jesus. Quando ele disse: não, eu não vou fugir, eu não vou sair, eu vou permanecer contigo, porque o Senhor tem algo que eu não tenho. E ele recebeu um propósito de vida. Coloca para mim, mesmo Colossenses 3, versículos 22 ao 24, por favor. E aí você entenda: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Vamos trazer para o dia de hoje: funcionários, empregados, trabalhadores, obedeçam os seus senhores, não apenas quando eles estão vendo, porque o que vocês estão fazendo é para agradar ao Senhor. Versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Como é que vai acontecer um avivamento nesses dias, se nós não entendemos isso aqui? Se nós não entendemos que aonde nós estamos, nós devemos manifestar a glória de Deus ali. Como vai haver um avivamento, se aqui na igreja eu levanto a mão, dou glória a Deus, glorifico, mas no meu dia a dia eu não manifesto a Cristo, eu não glorifico a Cristo, eu não dou um exemplo conforme Cristo? E é difícil isso, irmãos. É uma luta todo dia. Você acha que eu não luto com isso? A palavra, toda vez que um pregador vai pregar a palavra, antes de chegar aí, ela bate aqui. Se eu não me engano, foi mais de umas 2 semanas já que Deus falou comigo sobre isso. Nós temos que permanecer nos princípios que já estão estabelecidos para termos uma vida vitoriosa, para termos uma vida abençoada aqui nessa terra. Mas de tempo em tempo nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se estamos vivendo o propósito para o qual Ele nos chamou, se nós estamos vivendo a vontade dEle. Para entender o nosso propósito, não dá para ficar no raso. Não dá, é preciso ir além, senão você vai ficar chorando a vida toda. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver um moço frustrado, porque ele foi preparado para ser um sacerdote, mas Deus havia chamado ele como profeta. E a gente vê a visão quando Deus dá para Ezequiel lá no rio Quebar, chorando, e à sua volta não havia fruto, não havia nada. Eu imagino quantas vezes Ezequiel naquela visão, ele se viu ali sentado na beira daquele rio, chorando e lamentando.
Mas o Senhor leva ele e diz: ei, Ezequiel, entra aqui, vem para cá, vem mais perto de mim, Ezequiel, caminha comigo, Ezequiel, vem mais próximo, se aproxima. E Ezequiel foi indo. Entenda que o Senhor não vai pegar você pela mão e dizer: ei, eu vou te tirar daqui, vou te colocar aqui. É você que precisa se levantar e começar a caminhar em direção a Ele. É você que precisa dizer: eu quero ir, eu quero mais. E Ezequiel foi indo, e à medida que ele foi indo, a água foi tomando conta dele, até o momento que ele ficou submerso. E quando, se você ler esse texto, você vai perceber que quando ele sai daquelas águas, aquele rio que antes havia morte, do lado de fora, quando ele sai, havia vida, havia árvores, e a Bíblia fala de uma árvore frutífera que dava fruto todos os meses. Diga comigo: todos os meses. Irmão, entenda que você é uma árvore que foi chamado para frutificar em tempo e fora de tempo, porque existe um rio que flui dentro de você, e quando esse rio está fluindo, pode não ter água para fora de você, mas o rio flui de dentro para fora. Não é o que acontece no exterior, é o que acontece dentro de você, que vai fazer a diferença na sua vida, que vai fazer você frutificar em todo tempo. A gente está acostumado a olhar para o que está acontecendo no mundo aí fora. A gente está acostumado a olhar para os noticiários, acordar toda manhã e ver qual é a realidade, e viver a nossa vida muitas vezes baseado na realidade do homem. Você precisa entender que existe um rio que quer fluir dentro de você. Existe um rio que quer regar as tuas raízes para fazer você dar fruto neste tempo. Existe um rio de avivamento sendo gerado no meio de nós, e depende de você querer deixar esse rio fluir dentro de você. Deixa esse rio fluir dentro de você, meu irmão. Deixa esse rio fluir dentro de você. Posicionamento, propósito, alinhamento. Mas quando eu falo de alinhamento, eu não falo de alinhamento apenas da vida espiritual. Porque tem gente aqui que ora bastante, tem gente que busca Deus, que jejua, que tem o seu devocional todos os dias, mas que vai ser impedida de cumprir com o seu propósito, porque não cuida da sua saúde, porque se sobrecarrega, porque fisicamente não tem condições. Tem gente que até cuida da sua saúde, faz uma caminhada, vai para uma academia, cuida da sua vida espiritual, mas não cuida da sua mente. Não filtra aquilo que entra aqui e acaba adoecendo. Precisamos alinhar a nossa vida aos princípios que já foram estabelecidos. Uma pessoa com uma mente cansada, ela toma atitudes muitas vezes precipitadas. Mike Murdock, ele diz que uma mente vazia não produz absolutamente nada. E eu me lembro, quando eu falo dessa questão mental, eu me lembro de Elias. Porque uma pessoa que está cansada mentalmente é uma pessoa que muitas vezes ela faz exatamente como Elias. Elias recebeu uma notícia que ele seria morto. O que ele faz? Ele foge para não morrer. Mas quando ele chega na caverna, quando ele vai orar, a primeira coisa que ele pede: Deus me mata, porque eu não mereço viver. Uma pessoa que está mentalmente cansada foge para não morrer, mas quando vai orar pede para Deus matar. O que é isso se não é cansaço? E tem muita gente nesses dias que está cansada. Eu tenho trabalhado com pessoas de forma individual nesses últimos tempos, treinando pessoas, um processo, e eu vejo quanto as pessoas estão cansadas, e muitas pessoas que estão cansadas, em vez de descansar, elas preferem desistir. Quantas pessoas estão tentando tirar a própria vida por causa de cansaço? Pessoas que não cuidam muitas vezes da sua saúde física, não cuidam da sua saúde mental. E até oram bastante. Irmão, você tem que entender uma coisa: que nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós precisamos ser achados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Santificar, abençoar, separar, conforme os princípios, conforme a palavra de Deus. Tua vida está alinhada com os princípios, irmãos. Você tem cuidado da tua saúde? Se não der para dizer amém, diz ai. Você tem cuidado da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas emoções?
Porque essa geração é a geração que mais sofre de doenças psicossomáticas, depressão, de ansiedade, fobias, traumas. Irmão, porque é um excesso de informação nesses dias. E se não nos cuidarmos, muitas vezes estamos buscando a Deus, orando a Deus, se consagrando, mas não cuidamos da mente. E eu não estou falando isso aqui, irmão, porque eu acho bonito. Eu estou falando isso porque eu sofri com tudo isso, porque eu passei por tudo isso. Chegou um momento da minha vida que eu pensei em tirar a minha vida, e por várias vezes, não foi uma vez apenas. E eu precisei alinhar de novo. E quando nós começamos a alinhar, quando nós olhamos para os princípios, quando nós voltamos para o propósito que Deus nos chamou, e começamos a alinhar a nossa vida, precisa o último passo, que é o passo que muita gente precisa dar a partir de hoje. Diga comigo: posicionamento. Não basta eu saber quem eu sou, se eu não exercer o chamado que Deus me confiou, se eu não fizer aquilo que Ele está me mandando fazer. Nesses dias, véspera aqui de eleições, quantas batalhas e quantas guerras nós travamos, e quanta gente se escondeu, quantas pessoas ficaram com medo de se posicionar. E aí um alerta que eu fiz lá na igreja, eu quero fazer para vocês aqui. Abra a tua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 33, para você entender por que nós precisamos se posicionar nesse tempo. Aleluia. Ezequiel 33, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O Senhor tem nos chamado como atalaia nesse tempo. Tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão perecendo nesses dias, mas muitos de nós não estão se posicionando, não estão se colocando diante das pessoas e estão anunciando: ora vem Senhor Jesus. Não estão dizendo a essas pessoas: ei, muda a tua história, endireita os teus caminhos, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, deixe o iníquo o seu caminho mau e converta-se ao Senhor de todo o coração. Nós não estamos se posicionando como atalaias nesse tempo, e o avivamento não vem se nós não se posicionarmos. Tem muita gente que olhando para a sua vida parece que está vivendo uma vida certinha, alinhada, estou fazendo tudo certo, mas não está posicionado. Tem pessoas dentro da sua casa perecendo, morrendo, e não está se posicionando. O que é se posicionar? É usar tudo o que você tem para iluminar aqueles que estão em trevas. Você já conhece a luz.
Tem gente que ainda está em trevas e que precisa conhecer a luz na tua vida. Mas a luz na nossa vida só brilha quando nós cumprimos os princípios, quando nós entendemos o nosso propósito e quando nós alinhamos a nossa vida aqui na terra conforme os céus. Aí a luz começa a brilhar. Aí você pode se posicionar. Aí você pode abrir a tua boca, porque é o Espírito Santo que vai encher a tua boca de palavras. Não adianta querer se posicionar sem antes você passar pelas 3 primeiras etapas. Porque aí está o erro de muita gente, porque tem gente que não está cumprindo o princípio, que não está fluindo no seu propósito, e que não está com a sua vida alinhada diante dos céus, e quer se posicionar. Aí o que acontece? Passa vergonha, envergonha a igreja, dá mau testemunho, causa briga, confusão. Agora, quando eu cumpro os princípios, quando eu estou dentro do meu propósito, quando eu estou com a minha vida aqui na terra alinhada conforme os céus, eu abrir a minha boca, eu não preciso convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim. Está entendendo, irmão? Você precisa fluir nestas águas do Espírito que estão à nossa disposição nesta noite. O pastor Luiz Hermínio, no Café de Pastores, agora ele falou uma frase que me marcou. Ele diz assim: se você deu muito quando poderia ter dado tudo, na verdade você não deu nada. O que ele diz com isso, irmão? O que você já poderia ter feito que você não fez? O que você está disposto a fazer a partir de hoje por aquele que morreu numa cruz por você? Ô pastor, eu vim aqui nesta noite para receber uma palavra de bênção. Irmão, é essa palavra de bênção que muda a tua história. Porque quando você está fluindo, tudo que está à tua volta começa a ter fruto, começa a dar resultado. Você não precisa correr atrás de resultado, você não precisa correr atrás de bênção. Você precisa ter comunhão com aquele que é dono de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você viver a tua vida aqui na terra alinhada com os céus, irmão, o que é uma coisa ou outra que você busca, que você ainda não alcançou? Porque quando nós temos a nossa vida alinhada com o Pai, tudo que nós pedimos para o Pai, crendo nós receberemos. Qual é o pai que não quer dar boas coisas aos filhos? Jesus mesmo disse: vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai Celeste, o quanto Ele não pode me dar, o quanto Ele não pode te dar. Mas depende desse posicionamento, de você se posicionar como um filho de Deus nessa terra, de fazer a diferença na vida das pessoas, de levar o amor do Pai àqueles que não conhecem o amor do Pai, de levar luz para aqueles que estão em trevas, de curar aqueles que estão enfermos, de libertar aqueles que estão cativos. Ah pastor, mas eu achava que essa era a função do pastor. Não, irmão, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo que foi adquirido das trevas e trazido para a maravilhosa luz de Cristo. Você veio para a luz, então viva na luz, flua na luz, dê testemunho da luz aonde você estiver. Esquece que Deus vai levantar um ou outro homem para trazer um grande mover na face da terra. Não. Por que o Senhor nos levou para dentro de casa nesse tempo de pandemia? Para você entender que todo avivamento começa lá dentro da tua casa. É você abrir a porta do teu quarto e você falar com Ele em secreto, e Ele te promover em público. Você fala com Ele todos os dias lá dentro do teu quarto, e quando você percebe aonde você está falando dEle. Você tem intimidade com Ele dentro do teu quarto, e quando você percebe na tua roda de amigos, você está falando daquele que é íntimo de você. Você não tem mais dificuldade de falar dele, porque você tem intimidade com Ele, porque você caminha com Ele todos os dias, você fala com Ele todos os dias, você ouve Ele todos os dias. O avivamento está às portas, mas depende de mim, depende de você. Quem quer fluir nesse avivamento aí, se coloca de pé. Há algo que Deus colocou em você, irmão, e se você se calar como um atalaia, o sangue daqueles que morrerem à sua volta vão ser cobrados de você. Se você não falar, se você não usar tudo que você tem para você cumprir com o teu propósito, você vai ficar para trás, você vai perder este avivamento, você vai viver uma vida sem propósito. Eu não quero viver uma vida sem propósito. Tem mais alguém aqui que não quer viver uma vida sem propósito? Então levante as suas mãos.
Ele está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Fala com Ele então, diga para Ele isso nessa noite. Diga: Senhor, eu não quero viver uma vida sem propósito. Se você olhar para a tua vida hoje, você perceber que não tem cumprido alguns princípios, hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você dizer: Pai, me perdoa, eu não cumpri alguns princípios, por isso que eu estou vivendo uma vida desse jeito. Eu quero uma vida conforme a tua vontade. Fala isso com Ele. Não precisa chegar aqui, irmão, ensinar tudo sobre princípios. Você tem pastor, você tem líderes, você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe o que pode e o que não pode, você sabe os princípios da palavra de Deus. Essa é uma igreja que prega princípios, então depende de você vivê-los, depende de você colocar em prática. Oh Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, eis aqui a noiva de Cristo. Espírito Santo, eis aqui os seus filhos, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, nesta noite, que estão se sentindo como aquela árvore que foi cortada, aquela árvore que não consegue frutificar, aquela árvore que envelheceu o seu tronco no chão, e que muitos passam por ela, Senhor, e nem dão crédito algum. Mas como disse Jó no seu livro 14:7, ao cheiro das águas, essa árvore vai voltar a brotar, essa árvore vai voltar a frutificar, essa árvore vai voltar a viver. Ah, Senhor, talvez a pandemia matou alguns espiritualmente. Talvez, meu Deus, as notícias de guerra, as notícias de fim, talvez desanimou alguns, Senhor, no seu propósito, na sua caminhada. Mas eu creio que essa noite é tempo de despertar. Eu creio que essa noite é tempo de voltar. Eu creio que nessa noite é tempo de sentir o cheiro das águas de novo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, é você e Ele. Tem um momento você e Ele agora. Tem um momento você e Ele. Comece a alinhar a tua vida através das suas palavras. Comece a alinhar a tua vida. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de um alinhamento nessa noite. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Eu quero fazer um convite a você nesta noite, para você dar um passo. Você que deseja fluir, talvez você que precisa de um renovo nesta noite, talvez você que precisa de um toque especial do Espírito de Deus na tua vida nesta noite, você que por algum motivo já se sentiu como essa árvore cortada e precisa sentir o cheiro das águas desta noite de novo, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. É um passo que você dá. Você quer se posicionar a partir de hoje? Saia do teu lugar e venha diante do altar. Vem falar com Ele de perto. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, você que crê nesse avivamento aí no teu lugar, vai glorificando, vai dando liberdade, vai se enchendo cada vez mais. Oh, tem pessoas que precisam ser curadas aqui nesta noite. Tem pessoas que precisam ser curadas nesta noite. Oh, irmão, para de chorar sozinho, você tem um Pai. Para de achar que você é apenas mais um, você tem um Pai. Eu quero ver tua beleza. Pode vir mais perto do altar. Usa-me em vem bem perto do altar. Vem bem perto do altar. Derrama tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza.
qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, Espírito de te Deus, servirei em qualquer desperta aqueles que lugar. dormem nessa Eu noite. quero ver tua Desperta aqueles que dormem nessa noite, beleza, Senhor. usa-me em qualquer Desperta aqueles que dormem nessa lugar. noite, Senhor. Aqueles que Derrama deixaram tua de glória fluir, em aqueles que mim, deixaram de te cumprir com o seguirei seu em propósito, qualquer lugar. aqueles que deixaram, Eu Senhor, de quero viver o ver seu chamado, tua aqueles que beleza, enfraqueceram, desperta nessa me noite. envolva Desperta, na tua história, desperta, Senhor. minha Espírito de vida, Deus, e a desperta. tua glória Acende a em chama nos mim, corações de novo, Senhor. na tua história, Acende a chama nos corações de novo, Senhor. e a tua glória Levante as suas mãos. derrama tua glória em mim. Você que está aqui na frente, se você está do joelho, fica à vontade. Mas levante as suas mãos. É tempo de se posicionar. Talvez até aqui você foi chamado de escravo. Talvez até aqui você se sentiu como um escravo. Mas você não é um escravo, você é filho. Existe algo maior para a tua vida. Existe algo novo para a tua vida. O Pai já gerou em você algo novo. Depende de você entender que é de dentro para fora. E sair dentro de você é aquilo que o Pai já colocou. Então deixa fluir. Deixa fluir nessa noite. Diga: Pai, eu quero fluir. Diga: Pai, eu quero parar de correr atrás das coisas. Eu quero fluir de acordo com a tua vontade. Eu quero fluir de acordo com o teu querer. Se posicione hoje. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais um cativo. Eu não sou mais uma vergonha para minha casa, para minha família. Não, eu sou filho de um Deus vivo. Eu sou luz nessa geração. Se posicione agora, através das suas palavras, declarando isso, declarando que você é filho, declarando que você é luz, que você é escolhido, que você foi chamado e que você vai cumprir com o teu propósito nessa terra. Se posicione agora. Se você tem perdido a tua casa, se você tem perdido a tua família, se posicione agora e diga: em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se posicione agora, diga: não, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito essa vergonha, eu não aceito a mentira do diabo, eu não aceito. Se posicione nessa noite, igreja do Senhor. Se posicione nessa noite, noiva do Cordeiro. Se posicione nessa noite e seja cheio nessa noite. 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 Eu quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida. Em todo lugar, Senhor, aonde estivermos, Senhor, que a tua luz brilhe em nós. Que a tua luz brilhe em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
você. Dá um abraço no teu irmão, à tua direita, à tua esquerda. Diga para ele: deixa a luz fluir através de você. Você é filho de Deus, aleluia. Amém. Dá um abraço no teu irmão, à tua direita, à tua esquerda. Diga para ele: deixa a luz fluir através de você. Você é um filho de Deus, aleluia. Se posiciona a partir de hoje, aleluia, aleluia. Se você até hoje não aceitou Jesus, aceita Ele na tua vida, abre a porta. Diga: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e viva para Ele a partir de hoje. Se você ainda não teve um encontro com o Espírito Santo, busque todos os dias para ver uma vida cheia do Espírito Santo. Se posicione, irmão. Nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Nós vamos orar a eternidade com o Senhor, amém? Amém, Jesus. Se prepara para isso em nome de Jesus, amém? Irmão, volta para o teu lugar. Já vou passar para o pastor, mas antes eu quero aqui fazer um agradecimento aqui em público. Pode se assentar por mais um momento. Os irmãos lembram do projeto que eu falava aqui durante 6 meses em 2019? Toda terça-feira a gente estava junto aqui, quem lembra? Amém? A cada semana que a gente ministrava aqui, Deus ministrava no meu coração e fui colocando aqui dentro desse livro o melhor daquilo que Deus tem trabalhado na minha vida, tem falado comigo nesses 20 anos de ministério, desde os meus 17 anos, quando subi no altar pela primeira vez. Já contei minha idade aqui. Então, desde os meus 17, quando preguei pela primeira vez, tudo aquilo de melhor que Deus colocou na minha vida. E eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, eu fui buscar alguns cursos, algumas formações lá fora, mas tudo aquilo que eu aprendi lá, de melhor que existe, de desenvolvimento humano, sabe, de sabedoria, de conhecimento, tudo de melhor que se tem, que dá para se absorver, que dá para colocar em prática, já estava aqui, ó. Nada daquilo que eu aprendi em formação, em pós-graduação, nada do que eu aprendi se compara ao que tem aqui nesse livro. E o que tem aqui nesse livro que eu coloquei, está tudo aqui também. São 7 colunas de sabedoria para uma vida de equilíbrio e de maturidade. Uma vida sem equilíbrio a gente não chega em lugar nenhum. E sem maturidade você não sabe se posicionar, você não vive aquilo que Deus tem para a tua vida. Aqui está o meu ciclo de sucesso, e um ciclo de sucesso não é apenas de vitórias e de alegrias, existem também fracassos, existem também decepções, mas uma vida de sucesso é uma vida que permanece no altar de Deus, na presença de Deus, vivendo o seu propósito. Você pode perder, você pode ser derrotado em alguma área da tua vida, mas em Cristo, você sempre será mais do que vencedor. Aqui, eu garanto para você que se você quer se desenvolver, é um desafio, uma mudança de mentalidade, para você aplicar os princípios, para você descobrir o seu propósito, para você viver uma vida alinhada com os céus e para você se posicionar de verdade aonde quer que você esteja. Então, se você quiser abençoar, eu tenho um propósito com Deus, tenho abençoado, feito parte de um projeto lá em Guiné-Bissau. Nós temos uns missionários, missionária Sheila, com seu esposo, a sua família. Eles abriram uma escola chamada Escola Esperança em Guiné-Bissau, é uma base missionária da nossa igreja, da Igreja Evangélica Quadrangular. Nós temos um contato direto com eles, nós estamos abençoando, apadrinhando crianças lá. Para você manter uma criança na escola lá, custa R$50. Com R$50, os R$50 nossos é R$500 para eles. Então, com R$50 por mês, a gente mantém uma criança na escola. Nós estamos, eu e minha esposa, mantemos 2 crianças na escola, é o nosso projeto, mas nós queremos o ano que vem chegar pelo menos a 10 crianças, mantendo elas na escola. E a venda dos livros vai ser destinada para esse propósito. Então, se você quiser nos abençoar já, você pode adquirir lá no final. São os últimos aqui, e esses últimos eu quero vender para poder comprar mais. Então a gente vai fazer mais através dessa venda. Então, se você quiser nos abençoar, fica à vontade, vai estar lá no final. E eu agradeço de coração, pastor João, por esse privilégio, essa oportunidade de estar com vocês de novo. Saudade de todos vocês moram no meu coração. Em outro momento vamos estar aqui com a esposa, com a família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, pastor, obrigado. Pode aplaudir Jesus, amém?